Saudações, leitores! Eu sou a Mila do De Livro em Livro e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre A Poeta X, de Elizabeth Acevedo. Hoje eu tô aqui pra eu comentar com vocês a minha experiência de leitura sobre A Poeta X, de Elizabeth Acevedo. Antes de começar, dizer pra você aí que tá assistindo, se você não é inscrito, aproveita agora, neste momento, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum dos conteúdos que eu estou postando aqui. E tem mais, se você já é inscrito no canal, ou se você ainda não é inscrito e se inscreveu, tá rolando um sorteio aqui, você já pode participar. Assim que a gente completar 1000 inscritos, vai rolar esse sorteio, que é um kit literário. Tá aqui o link, vocês confiram e vejam o que ganha, como que participa, bem direitinho, bem bonitinho. E aproveita antes de você assistir o vídeo, já dá um joinha. E comenta também no final o que você achou, porque pode não parecer grande coisa, mas isso é muito, muito, muito importante pra quem tá aqui gravando, pra quem tá aqui falando por... Então, gente, A Poeta X, ou A Poeta X, da Elizabeth Acevedo, foi um livro que eu confesso que eu comprei um pouco por impulso, porque ele não estava na minha lista de desejados, e eu nem sabia que da existência desse livro, até que olhando no Instagram eu vi uma foto dele, se eu não me engano no Instagram da própria editora, dizendo da publicação. E aí eu achei a capa linda, maravilhosa, e aí eu fui na Amazon. Aí cliquei lá na Amazon pesquisar o que era esse livro, do que se tratava, qual era a história e tal, tal, tal. Quando eu descobri que era o livro, eu fiquei assim, apaixonadíssima. E assim, tipo, não tava em promoção, tava pré-venda, bem carinho, salgadinho o preço, sabe? E aí eu peguei, botei ele na wishlist lá, e aí fiquei olhando o preço e tal. E aí quando teve o aniversário da Submarino, aí a gente ganhou 10 reais de desconto, tinha lá um cupomzinho de desconto com 10 reais. E eu aproveitei e comprei este livro aqui, mas ainda saiu tipo o mesmo valor dele, porque eu tive que pagar frete, então. Mas enfim, foi meio por impulso. Tinha muitos outros livros que estavam assim na minha lista de espera, na minha wishlist, na minha lista assim de desejos, na fila assim pra comprar. E aí eu comprei um inesperadamente, que não estava ali na lista, mas que, nossa, eu não me arrependo. Graças a Deus que o livro é bom, muito bom mesmo. Assim que o livro chegou na minha casa e eu peguei ele, eu vi essa frase aqui, que me chamou muito a atenção para ser lido em voz alta. Gente, isso me chamou tanto a atenção que eu fiz exatamente como foi recomendado aqui, sabe? Foi uma experiência surreal. É um livro que pode aparentar ser bem leve, mas não é, gente. É um livro muito forte. Eu não li ele, por ele ser um livro com poesias, completamente de poesias, olha. Né? São poesias. Então, tem umas bem pequenas. Então, por ele ser um livro de poesia, geralmente a gente tem uma facilidade de ler assim com mais fluidez, até com uma velocidade assim mais acelerada. Só que as poesias que a gente encontra aqui são poesias que nos remetem a tantos sentimentos, a tantas reflexões, que é impossível acelerar a leitura. Na realidade, a gente tenta evitar ler tão rápido, porque a gente quer processar o que está sendo contado aqui, os nossos sentimentos, o aprendizado e as reflexões, elas precisam ser processadas assim de uma maneira bem mais paulatina. Então a leitura acaba que a gente acaba se segurando na leitura para poder fazer essa leitura eficaz, eficiente, assim, realmente. Esse livro ele vai contar uma história, toda uma história através de poesias. Atualmente é um pouco difícil da gente encontrar livros que contem história mesmo, através de poesia. Eu encontro muito desses tipos de livro nos clássicos, que a gente pode lembrar, os Lusíadas, que conta a história lá toda através do poema, Ilíada, Odisseia. Todos esses livros eles são assim de poesia e contam uma história. E aqui é mais ou menos assim, nesse sentido de contar uma história através de poesia. Só que, claro, a linguagem é bem mais contemporânea, bem mais fácil, e o assunto aqui não envolve muito conteúdo histórico, que a gente não se perde, né?
como a história é contemporânea, vai trazer temas bem contemporâneos da nossa atualidade. E que, de certa forma, também são temas que, se a gente pegar esse livro lá em 2040, talvez sejam temas ainda muito comuns, porque, enfim, as mudanças não acontecem assim tão rápido. Resumo do que a gente encontra aqui. Aqui a gente vai encontrar essas poesias que vão contar a história de Xiomara. Ela é uma imigrante da República Dominicana e ela está morando no Harlem, que é um bairro de Nova York. E lá no Harlem ela tem uma vida assim que a mãe dela trabalha o dia inteiro, o pai dela é um pouco ausente, muito ausente na realidade, na criação dela, e do irmão, ela tem um irmão gêmeo. E nessa história, ela vai contar um pouquinho da relação dela com a família, a relação dela com o irmão, a relação dela com ela mesma, a relação dela com outras pessoas, de amizade, de amor, enfim, todo esse universo que a nossa vida realmente tem, que pode parecer que todo livro trata disso, mas tem as suas particularidades, né? E esse aqui, a particularidade principal é que é contado através todo de poesias, e as poesias são bem chocantes. A Xiomara, ela tem assim por volta de 15 anos, e o corpo dela já tá aparecendo curvas. Ela é negra, tá aparecendo curvas. No bairro dela, vai passando, os homens estão psiu, ficam falando coisinhas que gostariam de fazer com ela, com o corpo dela e tal, esse tipo de coisa. E isso incomoda muito a Xiomara. Ela se vê como uma garota que não tem voz, mas ela se recusa a ficar calada, principalmente porque ela põe todos essas angústias, todos esses sentimentos dentro dela em poesia. Ela transforma em poesia, que são essas que a gente está vendo aqui, gente. Aí ela sempre desabafa através de sua escrita, porque ela ama escrever. Um dos pontos altos aqui do livro é que a gente vai acompanhar essa relação familiar dela, que esse livro não é muito para falar de primeiro amor e tal, mas fala de primeiro amor porque faz parte da vida. E ela é uma adolescente, né? Adolescente tem essas vontades de se apaixonar, de se entregar e tal. Mas fala muito sobre a questão familiar, sobre a questão de buscar a identidade. A Xiomara, ela vê na família dela uma falta de sensibilidade, uma falta de liberdade de poder ser quem ela quer. Ela sempre tem que obedecer o que a mãe dela quer, ela tem que ser quem a mãe dela quer que ela seja. A mãe dela é muito religiosa, então ela vive uma família muito tradicional, assim, em questão de religião. Ela é batizada, e agora ela está se preparando para a crisma. E ela não queria se crismar porque ela tem vários questionamentos a respeito de Deus, a respeito da religião dela. Só que ela se sente impossibilitada de fazer essas perguntas, impossibilitada de questionar, porque a mãe dela vai esculhambar ela, vai brigar e vai mandar ela rezar e fazer penitência, esse tipo de coisa. A mãe dela é totalmente sensacionalista e não consegue escutar a filha, elas não conseguem conversar, elas não conseguem dialogar. E isso vai afastando cada vez mais a Xiomara, vai tornando ela cada vez mais triste, cada vez mais insegura a respeito de si. Inclusive, uma das coisas que a mãe dela mais faz é com que a Xiomara aprenda a odiar o próprio corpo, aprenda a odiar a ser mulher, porque ela diz que é o corpo das mulheres que fazem os homens pecarem, que é por conta das atitudes das mulheres, dos pensamentos maliciosos, os pensamentos, os desejos da carne. Enfim, a mãe dela é completamente assim sensacionalista, é completamente arcaica nesses pensamentos, e a Xiomara acaba não conseguindo conversar com a mãe dela ou com qualquer outra pessoa a respeito disso. O pai dela também, ele é um pai totalmente ausente, ele não se envolve na criação dos filhos. E ainda durante essa leitura a gente vai ver um pouco dos questionamentos de Xiomara a respeito da relação que tem com o irmão. Por que que o irmão homem pode tudo e ela não pode nada? Ela até se questiona que algumas das coisas que que ela faz, que se fosse ele que estivesse fazendo, os pais dela estariam passando a mão na cabeça dele porque ele é um homem.
e no caso dela estão brigando, estão reclamando, estão proibindo. Ela é sempre proibida de fazer qualquer coisa que ela queira, e o irmão não, o irmão já tem mais liberdade, embora também tenha os seus segredos. A partir dessa relação tão quadrada da família, dessa falta de liberdade, de diálogo dentro da família, a Xiomara ela se sente impossibilitada de dizer o que ela sente, impossibilitada de falar o que ela realmente quer, impossibilitada de questionar, de abrir o jogo sobre seus questionamentos, sobre a sua dúvida em relação ao corpo, em relação à religião, em relação à aceitação e em relação aos seus desejos, tipos de ser poeta, né? E tendo que obedecer totalmente, completamente o que a mãe dela manda, sem a mãe dela se questionar se é isso que a filha realmente quer. Então ela está indo fazer um curso de crisma, sendo que Xiomara não quer crismar porque ela não concorda com algumas visões, ela quer uma explicação, algo que seja coerente, que ela possa aceitar, e ela não está vendo isso dentro da família dela. Então isso acaba que essa obsessão tão grande dos pais, da mãe dela, de fazê-la religiosa, de fazê-la mais católica, se torna algo que a afasta cada vez mais, porque se torna um trauma na vida da garota. E isso é bastante visível, que é esse tipo de coisa que a afastou de tudo que os pais acreditam, porque ela se sentiu aprisionada, se sentiu sem liberdade. E nisso ela acaba, com esse tipo de relação, ela acaba tendo que mentir e ocultar o que ela está sentindo. E a partir daí, no dia da aula da crisma, ela vai para os encontros do clube de poesia. E é lá que ela se sente super à vontade, com outras pessoas que gostam da mesma coisa que ela, que estão falando o mesmo idioma, que estão conversando, dialogando, em vez de estarem com medo de se expressar. Então, ela acaba se sentindo maravilhosamente bem. Só que, claro, que como ela está fazendo isso escondido, uma hora ou outra isso viria à tona. E a gente sabe as consequências a partir do momento que a história vai se desenvolvendo através das poesias. A gente também vê como a Xiomara começa a se apaixonar pelo carinho da escola, da aula de biologia dela, e como ela fica tão em dúvida, com tanto medo, com tanto receio de se entregar a essa primeira paixão, porque ela tem vergonha do corpo, ela tem nojo dos seus sentimentos, ela acha que, por sua mãe dizer que aquele tipo de sentimento, aquele tipo de desejo, a vontade de beijar, de ser tocada, era um pecado, é uma coisa nojenta, é a pior coisa do mundo, que não deveria ser. Ela acaba trazendo todas essas frustrações para dentro dessa relação que ela quer ter, mas que ela tem medo por conta que ela não consegue entender, ela está muito confusa. E ao mesmo tempo, essa confusão da Xiomara mostra o quanto ela tem uma identidade, sabe? Ela tem uma voz muito forte, porque quando ela se questiona, significa que ela está pensando, ela está refletindo sobre tudo isso que está em volta e não aceitando passivamente. E é assim, através desse momento, assim, de todo esse caos na vida da Xiomara, que ela se torna a poeta X e ela escreve essas poesias. Gente, e é incrível como as poesias têm um tom bem forte, bem poderoso, bem, sabe, toca a gente que está lendo, toca profundamente o nosso sentimento. De certa forma a gente se identifica, a gente entra dentro do personagem, a gente sofre com o personagem, a gente se identifica com aquela relação que ela tem com os pais, com os amigos, com o irmão, e enfim, é incrível. Eu achei assim incrível. E eu confesso que eu esperava gostar do livro, porque eu já tinha lido na Amazon algumas partes do livro que eles disponibilizam, né? Assim, pra gente, a amostra do livro pra gente ler. E eu tinha gostado da premissa do livro, mas eu não imaginei que eu fosse gostar tanto, que eu fosse refletir tanto sobre os pensamentos da Xiomara, sobre questionamentos que às vezes nós mesmos já tivemos na nossa vida, esses questionamentos, essas dúvidas sobre o primeiro amor, sobre a primeira decepção, sobre o tratamento dos homens com as mulheres, com as meninas às vezes. Então, é muito chocante, é muito incrível. E para provar isso para vocês,
Eu escolhi aqui uma das poesias para ler aqui para vocês, né? Declamar eu não sei, porque eu não sei se eu sei declamar. Mas eu vou ler para vocês uma das poesias e eu espero que essa poesia incentive vocês a lerem o livro, a conhecerem. Tudo é. Últimos parágrafos da minha biografia. E foi assim que Xiomara, de mãos nuas, lutou com o mundo, para que a chamassem pelo nome certo, para que não esperassem que fosse santa, para que a respeitassem como mulher. Ela soube desde pequena que o mundo não cantaria seus triunfos, mas pegou todos os estereótipos e os prendeu entre os braços, até que a verdade fosse sua última respiração. Xiomara pode ser lembrada como muitas coisas: estudante, milagre, irmã protetora, filha incompreendida. Mas o mais importante é que deve ser lembrada pela luta constante para se tornar a lutadora que queria ser. Gente, incrível, incrível. E entre essa poesia tem muitas outras assim, muito chocantes, muito empoderadoras. E eu vou ler outra aqui também que é bem legal, gente. Eu preciso ler essas poesias para vocês. Depois. Isso me acontece no mercado. Isso me acontece na escola. Isso me acontece no metrô. Isso me acontece na estação. Isso me acontece no meio-fio. Isso me acontece na esquina. Isso me acontece quando esqueço de estar alerta. Isso me acontece o tempo todo. Eu deveria me acostumar. Eu não deveria ficar tão puta quando os garotos, às vezes homens feitos, falam comigo como querem. Acham que podem se tocar ou me agarrar, ou fazer todo tipo de oferta. Mas eu nunca me acostumo. E sempre me deixa de mãos trêmulas. Sempre deixa minha garganta apertada. A única coisa que me acalma, depois que chego em casa com um gênio, é colocar os fones de ouvido, ouvir Drake, pegar meu caderno e escrever, escrever, escrever todas as coisas que eu queria ter dito, fazer poemas com o que sinto afiado dentro de mim, como se os sentimentos pudessem me cortar de dentro para fora. Isso me acontece quando uso shorts. Isso me acontece quando uso jeans. Isso me acontece quando olho para o chão. Isso me acontece quando olho para frente. Isso me acontece quando estou andando. Isso me acontece quando estou sentada. Isso me acontece quando estou no celular. Simplesmente nunca para. Gente, 1 minuto de silêncio por essa poesia. Gente, sensacional, é sério. Que eu não encontro nem palavras. Depois de ler essas poesias aqui, eu vou ficar calada, vou parar e vou dizer assim só pra vocês, apenas que vocês leiam esse livro. Porque vale muito a pena, gente, é sério. Eu nunca pensei que eu fosse me surpreender e amar tanto. Na realidade, esse livro acabou que se tornou assim um dos meus xodós e um dos meus favoritos. Apesar da história ser muito forte, ter muitas partes tristes, inclusive por conta da relação tão sofrida, tão claustrofóbica da Xiomara com a família, por conta dos segredos que a família, que todo mundo da família esconde. Até mesmo o gêmeo, que é o garoto da família, que é o irmão, como um garoto perfeito, que os pais estão sempre lá apoiando, estão sempre lá passando a mão na cabeça, aceitando tudo. Ele esconde sim o segredo, ele esconde sim seus problemas, suas aflições. Ele também sofre muito dentro dessa família, apesar de que ele está ali aceitando tudo da forma melhor possível, porque ele sabe que vai chegar um dia que ele vai poder sair de casa. Então essa relação, ela é complexa, é muito triste. O que a mãe dela faz com a Xiomara, com os sonhos da Xiomara, é terrivelmente triste. Mas serve de um alerta, porque às vezes os adultos querem que os jovens aceitem cegamente o que eles acham, as opiniões, o que eles mandam, sem questionar. Isso não é possível. Seria muito mais legal se todos os adultos, se todas as pessoas fossem abertas ao diálogo, inclusive na família, porque esse tipo de coisa não aconteceria, e se acontecesse, mas teria uma solução,
não chegaria a um extremo tão grande como o que aconteceu aqui, porque se há diálogo, há um consenso e cada um deveria ceder. E na família aqui da Xiomara, a mãe dela não cedia, a filha dela sempre estava errada. Ela era sempre culpada, e vocês não sabem o inferno que a Xiomara passou quando a mãe dela descobriu o segredo dela, que ela estava lá no clube de poesia, que ela estava com um namoradinho. E foi assim terrível, gente. É muito emocionante o livro, de verdade. Vocês precisam dar uma oportunidade. Você já deu a oportunidade? Se você já leu, conta aqui nos comentários, por favor, o que vocês acharam. Se foi a mesma coisa que eu, sabe? Tu precisa me dizer, é sério. E se você ainda não leu, mas me conta, você ficou curioso para ler assim depois do que eu falei, né? Você ficou assim um pouquinho curioso, por favor, diz aí. Ou se você realmente não se interessou de jeito nenhum por esse livro, parece ser chato ou alguma coisa assim, me conta. Eu adoro saber a opinião de vocês, é sério, gosto mesmo. Sendo que eu também gosto que quando as pessoas falem a opinião, elas respeitem a minha também, tá bom, gente? Então, na paz, amor e tudo mais. E assim, vamos ser fortes. É um livro muito forte, muito feminista. E eu adorei. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E continuem por aqui. Assista, passa aí a maratona dos meus vídeos. Então tenho aí vários vídeos muito legais, muito interessantes assim, pra serem assistidos. Tu precisa ver, viu? E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. No momento que eu ficava assim, querendo abraçar a Xiomara, dizer que, meu Deus do céu, tudo ia dar certo. Porque ela não ia ser adolescente pra sempre, ela não ia ficar ali pra sempre. E ela é tão legal, queria mesmo ser amiga da Xiomara, porque, nossa, ter uma amiga assim tão forte, tão opiniosa, tão inteligente, tão questionadora, sabe? É muito, muito incrível. Muito incrível, cara.